Hoje a nossa live, a busca do amor no inconsciente feminino. Eu vou trazer aqui alguns pontos para pensarmos juntas nessa live de hoje sobre a busca do amor no inconsciente feminino. Eu fiz uma enquete lá no meu Stories, né? E eu fiz várias perguntas, duas delas eu trouxe aqui para a gente começar essa live, que é o seguinte, né? A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: será que você está esperando ser salva inconscientemente em um ou vários aspectos da sua vida por um príncipe encantado? Né? E 68% das respostas foram sim. Né? E de verdade eu fico pensando aí, né? Talvez algumas mulheres nem estejam se dando conta, afinal de contas eu usei inconscientemente, né? E geralmente as questões do inconsciente a gente não fica sabendo assim de um jeito tão fácil. Mas foi uma resposta bem expressiva, né? 68% das pessoas que responderam, todas mulheres, falaram que sim, que de alguma forma estão esperando ser salvas em um aspecto, vários aspectos da própria vida por um homem, né? Por um príncipe, um homem não, né? Um príncipe encantado, um bom homem, um homem incrível, né? E a segunda pergunta foi a seguinte: você já abandonou os seus próprios sonhos e a si mesma por causa de um relacionamento amoroso? E 77% dos votos foram para sim, né? Então nós já temos aí um combustível bem interessante para começar essa live de hoje sobre a busca, né, do amor no inconsciente feminino, tá? E para quem não sabe o que é o inconsciente, né? O inconsciente é uma parte nossa, do nosso funcionamento psíquico, responsável por 95 a 98% do nosso funcionamento psíquico, e isso significa um lugar do qual nós não fazemos a menor ideia, ou seja, não está consciente, nós não temos contato, nós não temos acesso, tá? Então a verdade é que desde que Freud pôde falar sobre inconsciente, a gente já sabe, né, que a gente vive num lugar dentro da gente muito mais onde a gente não se sabe do que onde a gente se sabe. Tá? Então vamos lá, vamos começar essa live, né? Apesar de que eu já comecei. Então a outra pergunta é, essa eu não coloquei lá no meu stories para fazer enquete, mas a pergunta é: quero saber o que vocês acham. Vamos ter uma conversa essa noite aqui, tá? Será que nós, mulheres, lá no inconsciente, ainda esperamos encontrar na relação com um homem, né, amparo, proteção e sustento de alguma forma? Seja um sustento financeiro, seja um sustento emocional, seja algum tipo de sustento relacionado a apoio. Né? O que vocês acham, mulheres que estão aqui comigo, absolutas? Me contem. Vocês acham que a gente, lá no inconsciente, ainda espera por esse lugar de amparo e apoio na relação com o homem? Contem aí pra mim, gente. Contem. O que vocês acham? Acham sim ou não? Coloquem aí pra mim sim ou não. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Hoje nós vamos bater papo aqui. Sim, sim. O que mais? Infelizmente, sim. Né? Uhum. Sim, sim. De apoio. Temos um não. Sim, sim. Eu já esperei muito. Uhum. Hoje não mais. Muito bem. Então,
Vamos já começar a pensar por aí, né? Se pudermos entrar em contato com essas respostas que vocês acabaram de dar, mais a enquete que eu falei lá no começo da live. Então, daí a gente já começa a entender, né? Por onde passa essa relação das mulheres em relação aos homens, tá? Por mais que a gente já tenha, né, conquistado um monte de lugar de independência, né, de direito à nossa própria liberdade, à nossa expressão, à nossa vida, a voto, a trabalho, a ir e vir, né, a gerenciar a nossa vida financeira, enfim, tá? Por mais que a gente lute por direitos de igualdade, lá no fundo, nós, mulheres, ainda continuamos, né, exatamente nesse lugar de dependência e de sonho, tá? De sonho de sermos providas de alguma forma pelos homens, né? E é muito interessante que esse aqui está sendo um papo, né, entre mulheres, em que podemos ser honestas, porque esse lugar de honestidade é o primeiro passo para a gente entender onde nós estamos enfiadas nessas relações. E aí nós começamos uma primeira questão que as mulheres vivem na busca do amor na relação com os homens, que é um antagonismo entre a necessidade de ser amada, tá? Eu vou trazer vários pontos aqui para a gente poder pensar. Esse é o primeiro. Necessidade de ser amada e a aventura na própria vida, dessa descoberta da mulher poder ser quem é. A questão da autonomia, a questão da liberdade de ser, a questão de poder viver a vida como uma grande aventura, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque lá na semana passada, quem me acompanhou no Caminho da Mulher Absoluta me ouviu falar sobre a questão do roubo, né? E o que é o roubo? É justamente essa forma que nós mulheres, por séculos, né, fomos encaixadas, que nos encaixaram, e nós mulheres, a sociedade, né, como um todo, inclusive nós mesmas, passamos a esperar determinados comportamentos, formas de pensamentos, em que nós acabamos roubadas de nós mesmas, né, do nosso eu sou, principalmente, né, por esse desejo de ser aceita, de ser amada, né? A boa menina, né? Aquela mulher bonitinha. Nós começamos como uma boa filha, como uma boa mãe, como uma boa esposa, como uma boa mulher. Então nós temos aí no primeiro momento, né, para a gente pensar, uma construção social desse lugar da mulher. Olha que interessante, né? Os meninos, quando eles são crianças, eles são muito mais incentivados a se aventurarem, a viverem um lugar de busca, né? A serem o centro, gente. Os meninos são incentivados a serem o centro, o herói, o protagonista da própria vida e da própria história, né? Será que nós, mulheres, somos incentivadas da mesma forma? É claro que o mundo tá mudando, o mundo já mudou, né? Mas vamos pensar aí no sentido geral, ainda nesse inconsciente coletivo que continua, porque foram muitos séculos e essa mudança é muito pequena, né? Não mudou ainda. Então, ao contrário, né, as mulheres sempre foram incentivadas a quê? A se doar, a cuidar, a se dar, a servir, né? E, ao contrário dos homens e dos meninos, nós acabamos trazendo dentro de nós esse lugar de culpa, né? De ocuparmos o nosso centro na nossa própria vida, né? De nos termos como prioridade, tá? Então, primeiro porque a gente tem que ser a boa filha, depois porque tem que ser a boa mãe, depois porque tem que ser a boa esposa, né? Então, nós mulheres, né, desde muito cedo, somos incentivadas a perder o nosso centro,
o nosso eixo. Nós não somos incentivados a ser a protagonista na nossa própria vida. Nós somos incentivadas a sermos coadjuvantes na vida de outras pessoas, né? Isso mesmo, a Cristiane está colocando, até os brinquedos são domésticos para as meninas, sim, né? Enquanto as meninas são incentivadas a ficar dentro de casa, os meninos são incentivados para ir para o mundo, para viver aventuras, tá? Então, a menina fica nesse lugar, desde muito pequena também, de desprotegida e frágil, desamparo, dependência, né? O mundo é perigoso, né? Geralmente, enquanto os meninos são incentivados a viver aventuras, as meninas são incentivadas a não ir tão longe, né? O mundo ele é perigoso. Nós precisamos de cuidados especiais. É muito interessante, então, esse lugar da fragilidade, da dependência, né? Do se doar, de não ser o centro, de não viver aventuras, de não ser prioridade, que as mulheres são colocadas desde o início. Então, não é à toa, né, que quando eu pergunto aqui, será que inconscientemente, no nosso inconsciente, a gente ainda espera ser amparada, sustentada, não necessariamente financeiramente, tá? Pode ser emocionalmente, né, psicologicamente. Será que a gente ainda espera, né, um homem que venha nos amparar e nos salvar de alguma forma? E a maioria, né, das respostas foram para sim. A grande maioria, quase 100%, foram para sim, né? Então já começamos aí, tá? E diante desse lugar, então eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quero saber o que vocês pensam. Será que as mulheres, nós mulheres, ainda estamos esperando encontrar no amor e numa relação amorosa toda a nossa realização e felicidade? Será que ainda existe aí dentro da gente algo do tipo, a minha vida vai começar quando, né, eu tiver um namorado, eu for amada, eu casar? Vocês acham que ainda tem isso aí no inconsciente feminino? Respondam para mim aí, sim ou não. Será que nós mulheres, ainda esperamos lá, né, no fundo, nem que seja, ainda encontrar essa felicidade e essa realização num relacionamento amoroso ao lado de um homem? O que vocês acham? Respondam para mim aí, sim ou não. Quero saber o que vocês estão pensando. Hoje eu vou perguntar. Respondam aí para mim. Sim ou não, mulheres? Eu acho que não. Quem mais? O que vocês acham? Sim ou não? Será que nós ainda estamos nesse lugar, né? Não. Mais alguém? Eu desejo isso e ao mesmo tempo sinto raiva. Não consigo entender o porquê. Eu só tive um namorado que foi pai dos meus filhos, um casamento de 28 anos. Eu espero sim, infelizmente, né? Não sei. Eu acho que sim. Provavelmente sim, né? O quanto nós podemos realmente ter isso claro, porque se lá no começo da live aquelas duas primeiras perguntas foram sim, seria muito estranho essa ser não, visto que ela encaixa nas duas primeiras, né? E aí eu vou falar um pouquinho de contos de fadas. Inclusive essa semana eu fiz um post da Cinderela lá no meu feed, não sei se vocês viram, né? Eu fiz, no final de semana passado, foi muito divertido. Minha filha ganhou um castelo da Cinderela, que é um quebra-cabeça 3D, deu um trabalhão para montar, foi bem divertido montar o quebra-cabeça. E era um quebra-cabeça da Cinderela. E quando eu vi aquele quebra-cabeça todo montado e a cena da Cinderela dançando com o príncipe lá no castelo, eu pensei, nossa, uau. É claro que isso me remeteu a um monte de coisas, né? E
Vamos então voltar lá no conto de fadas, né, mulheres? Nós estamos falando aqui da busca do amor no inconsciente feminino. E quem aqui não curtiu muito, ou não olhou muito, ou não sonhou muito com o lugar das princesas no conto, nos contos de fadas, né? E se nós formos reparar, seja a Cinderela, que aliás eu fiz uma enquete perguntando qual é teu conto de fadas favorito, e a Cinderela ganhou disparado, por incrível que pareça, segundo foi a Bela e a Fera, né? Mas seja a Cinderela, seja a Bela, seja a Rapunzel, né? Seja a Branca de Neve, todas essas histórias elas têm uma coisa em comum, né? E qual é? O príncipe salvador. E eu não sei se vocês repararam, mas toda história de contos de fadas existe uma mulher, existe uma princesa que vive no lugar da falta, né? E essa mulher está à espera. À espera do quê? À espera de ter a vida dela começando a partir desse encontro, né? Se a gente for pensar a Bela, ela sonha com um lugar encantado que ela não conhece, aprisionada naquela vilinha lá que ela vive, até conhecer a fera. E ele tem uma biblioteca incrível, maravilhosa, para apresentar para ela, né? Se não fosse a Branca de Neve, ela teria morrido envenenada. Então, é o príncipe que salva a Branca de Neve daquela vida que ela estava tendo. A Bela Adormecida, mesma coisa. E a Cinderela, então, né, ela vivia uma vida horrorosa. Ela tinha perdido a mãe, ela já tinha perdido o pai, ela era refém lá, escrava da madrasta, com aquelas irmãs horrorosas, e era uma relação extremamente abusiva, ou seja, a vida dela estava horrível, até um príncipe chegar e tirar ela daquele lugar. Então, se grande parte de nós mulheres ainda pensamos, desejamos inconscientemente que um homem venha nos trazer algum tipo de proteção, de amparo, de sustento, seja financeiro, seja emocional, eu acho que na verdade a gente também ainda tem também uma fantasia, né, de que nós estamos incompletas até encontrar um homem e um relacionamento, né? Falta, é como se a gente de uma certa forma ainda tivesse a espera de começar uma vida. E atendendo mulheres, tá? Durante muitos anos, então assim, em contato com esse inconsciente mais feminino, eu creio que existe sim um lugar ainda dentro da mulher, inconsciente, antigo, arcaico, de que nós vamos ser validadas enquanto mulher quando nós tivermos um homem em um relacionamento na nossa vida. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando, mulheres? Eu acho que isso pode ser até chocante, né? Quando a gente abre essa caixa para olhar. Mas é o que eu vejo. E eu tô compartilhando com vocês o que eu vejo. Eu tô compartilhando com vocês, inclusive, o que eu já senti também. Tá? Já senti isso, porque eu sou mulher, né? E eu não sou nenhum ET, tá? Então, sim, isso nos habita, né? Então, parece assim, sabe? Que se tá faltando um homem, tá faltando muita coisa. Na verdade, tá faltando até um pedaço da nossa própria vida, né? Então, isso faz parte dessa busca inconsciente da mulher em relação ao amor, em relação a um relacionamento, né? Mas se a gente pudesse aprofundar um pouco, sabe, de verdade, o que está faltando? Sabe o que está faltando de fato? Falta nós, né? Falta você na sua própria vida, né? Nos falta na nossa própria vida. E quem me acompanhou lá semana passada, no Caminho da Mulher Absoluta, eu falei do roubo, que é esse lugar de desconexão, de não apropriação, né? De quem nós somos, de não estarmos ocupando o nosso próprio lugar na nossa própria vida, de estarmos desapropriada do nosso eu sou, né? Do nosso eu mais essencial e verdadeiro.
E se nós estamos nesse lugar de roubo, nós estamos em um deserto, né? E eu falei lá também, no Caminho da Mulher Absoluta, que o deserto é um lugar dentro de nós. O deserto é um lugar de buraco, de vazio, de falta, de solidão que nós vivemos dentro de nós mesmas. E por quê? Porque nós somos, né, como eu já falei aqui no começo da live também, ensinadas a olhar para fora, né? Nós somos ensinadas a deslocar o nosso eixo de nós mesmas para os outros. Nós não estamos acostumadas a olharmos para dentro, a sermos prioridade, a sermos o centro, né? Então, uma coisa que também não ensinam pra gente, aliás, não ensinam para nenhum ser humano, né? Não é só para as mulheres, isso vale para todo mundo, que é o conhecimento do saber de si. Nós também não somos incentivados a nos autoconhecermos, a sabermos de nós. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes essa busca amorosa, né, das mulheres é um sintoma desse eixo deslocado de si mesmo, né? Que fica à espera de encontrar esse homem, esse parceiro, né, esse relacionamento para vir preencher esse lugar de falta e espera, né? Até aqui, mulheres, faz sentido o que eu tô falando? Coloquem aí um joinha, coloquem um sim, né? Como é que tá até aqui para vocês? Faz sentido isso? É forte, né? O que eu tô falando. É muito forte, tá? Tudo isso que eu tô falando. E é uma grande sacudida, né? Porque eu acho que nós, mulheres, precisamos olhar e precisamos falar sobre isso, né? Sim, joinha, joinha, sim, né? Uhum. Sim, né? É exatamente isso. Que bom, né? Que tá fazendo sentido aí. Eu vejo muito isso acontecer, tá? Muito perto desse inconsciente feminino, eu vejo muito isso. E qual é um outro ponto, então, que as mulheres se enrolam, né? Maria Celeste, que sacudida, mas não é, né? E qual outro ponto que eu vejo as mulheres se enrolarem, então, nessa busca do amor, né? Eu já falei aqui, gente, buraco atrai buraco. Se nós temos esse lugar interno de solidão, de vazio, de incompletude, desse lugar do deserto, por estarmos roubadas de nós mesmas, nós vamos ter um buraco, né? Um buraco emocional. E eu tenho dito aqui nas minhas lives, se nós temos um buraco, buraco atrai seu buraco complementar, né? E nós vamos ter então um amor de dependência. E a nossa busca de verdade não vai ser para uma relação saudável, adulta, né? Entre dois parceiros inteiros que compartilham a vida, num lugar de troca madura, né? Mas nós vamos ter duas crianças tampando o buraco um do outro. Ou cavando o buraco um do outro também. Isso acontece, né? Então, sabe o que eu vejo de verdade, mulheres? Aguenta essa, respira, mas é outra sacudida, né? Eu vejo uma busca, na verdade, pelo papai e pela mamãe nas relações amorosas, tá? Então, uma busca desse lugar infantil, dessa menina ferida. Eu tenho falado muito aqui da menina ferida, né? Da criança que nós fomos um dia e que nós trazemos nesse corpo de adulta, não importa quantos anos nós trazemos o que nós vivemos lá da infância agora, hoje. Então, nós temos uma menina ferida aí. E muitas vezes essa menina ferida está buscando no parceiro amoroso preencher as faltas que ficou desse lugar lá da infância, tá? Sabe o que eu vejo de verdade? Eu vejo muitas mulheres buscando homens, mas na verdade desejando encontrar a mãe que faltou.
Eu vejo mulheres buscando homens, né, na relação com o parceiro, mas na verdade, o que elas estão procurando é um pai. Tá? É um amparo paterno e é um amparo materno. Por quê? Porque há um desejo aí, muitas vezes inconsciente, tá? E eu tô falando agora para poder ficar consciente, né? Para isso poder vir à tona, para poder ficar mais claro aí, né? Há um desejo inconsciente de ser salva, de ser escolhida, de ser cuidada, de ter segurança, de ser reparada, de ser reconstruída, né? De ser amparada, de ser olhada, tá? Então existe essa menina ferida, que eu acho que muito dessa busca amorosa, muitas vezes, por um amor de dependência desse lugar das mulheres. E veja, gente, não é que os homens não tenham isso também tem. Mas é que aqui eu tô falando mais com mulheres, tá? Também tem homens com um menino ferido, também tem homens que têm essa busca de um amor por dependência. O que eu vejo é que tem mais mulheres do que homens, tá? Até por essa configuração social que a gente falou lá no começo da live. Mas tem homens também. Mas como aqui o meu público, né, maior são mulheres, eu estou falando para mulheres, apesar de que tem homens nessa live de hoje aqui, tá? Tem homens também, muito bacana isso, tá? Então, nós mulheres precisamos acordar para essa nossa realidade interna, né? A Jusilane tá falando, eita, essa doeu, eu sei, dói. Mas mulheres maravilhosas e absolutas, eu falo com o maior amor da face da terra. Sabe por quê? Porque há anos atrás eu queria que alguém pudesse ter me dito isso, desse jeitinho, assim, bem explicadinho, igual eu tô fazendo aqui para vocês, né? A gente demora muito para aprender isso na vida, tá? Então, eu já trouxe aqui várias vezes que o meu objetivo é trazer clareza, é trazer consciência para vocês, né? Mulheres, vamos ampliar a consciência. Vamos olhar para dentro, vamos saber de nós, né? É o que eu falei, nós não somos acostumadas, incentivadas a saber de si, né? Não tem isso na escola, tá? Então, esse é um outro ponto, né? Nós somos adultas, achando que estamos buscando relações adultas, mas na verdade o que a gente está buscando num homem, num parceiro amoroso é o papai e a mamãe. É esse lugar de colo, de amparo, né? E, gente, quando eu tava fazendo essa live, que eu tava pensando aqui, arquitetando essa live, sabe que caiu a ficha? De verdade, eu fiquei arrepiada quando esse pensamento me ocorreu. Eu tô compartilhando aqui um pensamento que eu tive hoje, tá? Eu falei, meu Deus, olha só isso aqui. Eu falei agora há pouco na live dos contos de fadas, né? Na verdade, a vida das princesas começam e elas são salvas de um grande mal, de um feitiço, de uma bruxa má, de uma madrasta má, da falta do pai, né? As princesas são salvas de tudo isso, de uma vida chata, né? Sem sentido. Mas sabe o que eu me dei conta? Depois, né? Até na história da Cinderela. Não foi da Cinderela, foi da Bela Adormecida. Na história da Bela Adormecida, né? Da Aurora, o que acontece? Fizeram agora, recentemente, uma nova história, que é a história da Malévola. Vai contar a história da Malévola, né? E ela coloca aquele feitiço lá, na Bela Adormecida, na Aurora, falando que ela ia espetar lá o dedo na roca, né? E que só um grande beijo de amor poderia salvá-la. E na história original, é claro, o príncipe salva ela. Gente, quem é que salva a Aurora do feitiço? Alguém assistiu Malévola? Conta aí pra mim, quem é que salva a Bela Adormecida do sonho? Do sono lá, do profundo lá. Quem é? Gente, vocês assistiram? Quem sabe? Coloca aí pra mim. Quem que dá esse beijo de amor que traz de novo a Aurora para a vida e que salva a Aurora? Alguém sabe? Alguém assistiu? Talvez vocês tenham assistido e não tenham nem se dado conta. Não foi o príncipe, não foi a Malévola.
né? A Malévola que salva ela. Exatamente, Malévola, tá? A Malévola. Olha que bonito isso, né? Gente, isso já é uma mudança muito grande de uma mulher não ser salva por um homem, mas ela foi salva por uma outra mulher, né? Olha lá meu marido colocando, assistam. Exatamente. E sabe o que eu me dei conta, gente? Que recentemente também tem uma história, né? Mais recente, que isso é a Malévola, é agora, dos tempos atuais, que é Frozen, né? Que é Frozen. E a Elsa lá, ela tá quase morrendo lá, congelada, né? E também para quebrar o feitiço, foi a Elsa ou a Ana que tava quase morrendo congelada? Gente, agora deu um branco. Foi a Ana, né? Foi a Ana. E aí falaram lá, aqueles duendezinhos falaram que ela teria que ser salva por um amor verdadeiro, tá? E aí ela achou que era o amor de um homem lá, de um príncipe, né, que ia casar com ela, que na verdade era um traidor, né? Isso, a Ana, que na verdade era um traidor. E aí ela percebeu que ela gostava do outro e o outro também percebeu que gostava dela. Mas, gente, quem que salva ela no final? Quem que deu aquele último momento ali de amor e que salva a Ana? Foi um homem? Foi um desses príncipes aí? Tinha dois, né? Que tava todo mundo apostando. Foi algum desses dois? Também não, né? Foi a Elsa. Foi a irmã. Então, gente, eu tava aqui pensando, né? Porque assim, quando eu vou fazer uma live pra vocês, minha cabeça fica zuretando nas ideias, né? Passa 1000 ideias. Depois eu peneiro pra trazer umas pra cá, tá? E eu pensei, uau! Nós temos 2 contos modernos em que mulheres começam a ser salvas por mulheres. Olha que incrível isso! Sabe que eu não tinha me dado conta? Vocês já tinham se dado conta, gente? Vocês já tinham pensado nisso? Que são contos que não colocam mais lá o príncipe como o salvador principal dessas mulheres, né? E aí eu vou trazer já outro aspecto aqui, gente. Como nós mulheres estamos cuidando de nós mulheres. Principalmente a Moana salva a tribo. Sim, a Moana também, né? Exatamente. Muito bem lembrado. A Moana, a mulher salva o mundo, exatamente. Olha aí, outro lugar da mulher, né? A Moana salva a tribo, salva o mundo. Exatamente, é um conto também atual, né? Só você, Lidiane. Beijão. Estefânia salvando todas nós. Pois é, gente, mas é disso que eu quero falar, né? Quem pode salvar nós mulheres somos nós mulheres, tá? Primeiro, porque eu realmente acredito que nós mulheres precisamos começar a pensar como é que nós cuidamos de nós mulheres. Seja uma das outras, né? Porque tem essa rivalidade aí feminina tão antiga, né? Também no inconsciente feminino, né? De que mulheres são inimigas de mulheres, né? Então, seja porque nós precisamos pensar melhor, né? Seja porque nós mulheres somos mães de meninas e de meninos também, tá? Mas não é incomum nós vermos mulheres tratarem melhor os filhos homens do que as próprias filhas mulheres, né? É disso que eu tô falando, tá? Maria Celeste, o mestre encontra o aluno quando está preparado, é a frase? Eu costumo dizer que todo discípulo, quando está preparado, encontra o mestre. Tá? É isso. Então, nós mulheres temos que parar para pensar isso. E outra coisa que eu acredito muito, eu acredito que mulheres se curam mais rápido em grupos com mulheres. Gente, mulheres precisam de mulheres. Nós, mulheres, precisamos ter amigas mulheres. Precisamos fazer parte de grupos de mulheres. Precisamos aprender a cuidar melhor de nós, mulheres. E também
isso passa pela relação com nós mesmas, porque como nós vimos lá no começo da live, se nós não podemos ser o centro da nossa própria vida, se o nosso eixo fica deslocado para fora, se nós não aprendemos a ser a protagonista, nós também não estamos amando a mulher mais importante que nós temos que amar nessa vida, que somos nós mesmas. Quantas mulheres... A outra pergunta da enquete foi, você abandona o seu próprio sonho, os seus próprios objetivos por um relacionamento amoroso, né? Subentendido, um parceiro, né? E grande parte das respostas foi sim, acho que foi 78% das respostas, né? Exatamente, a sororidade, é isso aí. É uma nova palavra também que tem surgido diante dessa necessidade de nós mulheres ocuparmos um outro lugar diante de nós mesmas, né? Então, essa é uma questão importante quando a gente para pensar naquele lugar inconsciente de ainda estarmos esperando a salvação através de um homem e de um relacionamento com um homem. Porque veja, gente, não é que estar bem acompanhado não é uma delícia. Claro, é uma delícia, né? É uma delícia. Aí, meu marido tá aí na live. Gente, eu amo ser casada com meu marido, né? Eu não sei como que é, se eu gostaria de ser casada, mas com ele eu adoro. Eu sou muito feliz casada aí com esse homem que tá assistindo minha live aí, participando, né? Um feminista aí, talvez mais até que eu, se duvidar, né? Mas, gente, é um lugar diferente desse lugar da dependência que eu tô trazendo. Nós mulheres, até para sermos felizes na relação de fato com o homem, precisamos parar de esperar pelo papai e pela mamãe, nesse lugar de desamparo da menina ferida. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Mas de forma alguma eu estou dizendo que estarmos bem acompanhados não é uma delícia. É, claro que é. Maravilhoso. Tá? O problema é se nós estamos num corpo de mulher adulta, né? Dizendo que estamos iniciando uma vida adulta, dividindo casa, boletos, né? Programando filhos, motivadas, na verdade, por necessidades infantis. Tá? É desse lugar do inconsciente, da busca pelo amor, né? Da mulher que eu tô falando aqui para vocês, que a gente precisa acordar. Por quê? Porque também eu vejo que muitas mulheres fugiram da casa dos pais, tá? E só trocou o sujeito da dependência, né? Deixou de ter a dependência, principalmente afetiva, dos pais, muitas vezes financeira, e passou para o marido, transferiu esse lugar, né? E aí nós vamos ter também relações frustrantes na nossa vida, tá? Por quê, gente? Porque o outro não é a mamãe e o outro não é o papai. E por melhor que essa relação possa ser, por melhor que esse homem possa ser, né? Ele não vai dar conta de preencher o buraco e o deserto, o lugar do buraco, do deserto, da carência e da dependência de uma mulher que cabe a ela cuidar, né? A não ser que ele seja um menino também, que está muito ferido. E aí é o que eu falei, vão juntar lá os dois buracos, né, complementares, numa troca de filho com mãe, ou de filha com pai, né, ou de duas crianças se relacionando, né? E aí, faz sentido até aqui? Mulheres, vocês estão quietinhas agora? Vocês estão me ouvindo? Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem com vocês? Essa é a live sacudida, né? A live chocante. Vim inspirada hoje, tá tudo bem? Fez sentido para vocês até aqui, mulheres? Coloca aí um joinha, um sim, só para eu saber que vocês estão aí respirando, que tá tudo bem com vocês. Tá tudo bem aí? Sim. A Rê colocou assim, a Magda também, sim. Muito bom. Também. Tá ótimo. Sim. Isso, muitas relações são de filho e mãe, né?
filha e pai, né? Pai e mãe, também tem isso, pai e mãe. Né? E duas crianças, também tem, de duas crianças, né? Se relacionando, tá? Então, vamos lá. Outro aspecto, né? Que eu vou trazer tem a ver com isso também, esse lugar da mãe. Do arquétipo da mãe dentro das mulheres também, né? Porque a gente tem o lugar da filha, essa filha que está procurando o papai e a mamãe, mas a gente também, né? A Karen está colocando, você está me descrevendo por completo. Muito bom, Karen, que bom que você está aqui se conhecendo, né? Esse saber de si, tá? Essa é a proposta dessas lives de quinta-feira, né? Então também tem esse lugar, tá, do arquétipo aí que a mulher ocupa, que tem a ver com aquele lugar de ser doadora, de ser cuidadora, né, de prover, que é o lugar também da salvadora. Tem mulheres que estão aí para salvar os homens, para cuidar, é a mulher mãe, a mulher salvadora. E eu venho falando sobre esse lugar da mulher aqui, quando eu tô falando de codependência, eu já trouxe esse tema aqui. Né? Eu já trouxe o tema de mulheres que amam demais, eu já trouxe o tema de relações abusivas, que diz respeito a esse lugar aí da mulher cuidadora, salvadora, da mãezona. Tá? Da mãezona que tem esse eixo deslocado para o outro. Né? Por quê, gente? Porque aí nesse lugar de inconsciente, nessa busca, nesse relacionamento com o parceiro, com o amor, também tem aquela fantasia que é assim: se eu te salvo, eu serei salva. Se eu te amo, eu serei amada. Ou seja, se eu te dou, eu recebo. Né? Então, esse lugar dessa mãezona, no fundo, gente, vocês acham que de fato diz respeito a uma mulher adulta, madura, buscando uma relação, ou também tem aí uma criança ferida, ainda querendo ser olhada, ainda buscando ser amada, nesse lugar dessa dor infantil interior? Né? Qual dos dois? Né? Porque o que existe aí, na verdade, é uma barganha, um lugar, né? Lá daquele deserto que eu falei, daquele vazio, desse desamparo, dessa falta de conexão interior, de autoconfiança, de autovalidação, de autocuidado, de autoamor, né? Exatamente, da criança. Tem uma criança ferida aí, totalmente criança. Isso, né? A Karen tá colocando, hoje consegui me tomar de novo. Hoje finalizei o relacionamento tóxico que eu estava, onde eu era essa mãezona para ele. Que passo, né, Karen? Que passo importante que você tá dando aí. Exatamente, né? Por quê, gente? Porque aí fica essa fantasia, se eu me dou muito, né? Eu vou poder ser olhada, eu vou poder ser amada, eu vou poder ser reconhecida. E aí, finalmente, eu vou ser salva. E aí, finalmente, eu vou ser reconstruída. E aí, finalmente, eu vou ser escolhida. E aí, finalmente, eu vou ser reparada dos danos que estavam lá, né? Se for olhar para uma história lá mais antiga, lá dentro, né? Talvez você tenha vivido relacionamentos assim com o papai e com a mamãe, em que você também tentou muito para ser aceita, para ser olhada, né? Ou tinha alguém que era mais olhado que você. Né? Consegui me libertar graças às forças que tenho nutrido nessas lives. Gratidão, que bom, fico muito feliz em saber disso, Karen. Obrigada. Gratidão por você estar aqui confiando, né? E estar se nutrindo. E isso também alimenta meu propósito, tá? Fico muito feliz por saber. Obrigada por compartilhar, tá? Então, esse é um outro lugar, né? E é por isso, mulheres, que eu venho falando que esse lugar aí da mãezona, né, da salvadora, coloca as mulheres. E, gente, vou falar de novo, não que não aconteça com os homens, tá? Isso também acontece com os homens. Eu, às vezes, recebo direct de homens falando que eles se identificam com essa minha fala aqui, tá?
Então, não excluindo os homens, é que eu estou falando para uma maioria aqui de mulheres, e realmente eu vejo isso acontecer mais com mulheres. Né? Então, o que acontece? E nessa busca de nós sermos amadas, aceitas, reparadas, reconstruídas, salvas, né, nós acabamos nos envolvendo em péssimos relacionamentos, né? E acabamos mantendo relacionamentos com péssimos homens. E essas são as relações abusivas. Esses são os relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque é esse lugar do buraco, né? É esse lugar dessa repetição conhecida, que provavelmente é um lugar lá de relacionamentos muito antigos, né? Mas por que a gente fica nessas relações? Né? É uma coisa até que eu falei numa live de relações abusivas. Ah, Estefânia, mas como que alguém fica com um abusador? Não, ninguém fica no primeiro momento com um abusador. Né? A primeira fase de um relacionamento que a gente insiste em permanecer tem uma fase que é chamada de lua de mel. Né? O que é a lua de mel? A lua de mel é justamente tudo de bom. Todo carinho, toda atenção. É aquele primeiro momento que a mulher é capturada, tá? Por aquele desejo inconsciente que nós falamos lá no começo da live, de finalmente encontrar alguém que venha nos salvar, que venha nos sustentar emocionalmente e amorosamente, né? Então, isso mexe. Se nós temos uma ferida narcísica, vejam, mulheres, se nós estamos no buraco, se nós estamos na carência, se nós temos uma menina interna ferida, tá? Se nós estamos no deserto, se nós estamos roubadas de nós mesmas, nós temos uma ferida narcísica. Nós não tivemos uma narcisação suficiente. O que é isso? Nós não tivemos aquele olho que brilhou. Nós não nos sentimos aceitas, seguras e amadas, sendo quem verdadeiramente nós somos. E isso deixa na gente a marca de uma ferida narcísica. Então, quando esse homem chega, num primeiro momento, oferecendo todo o amor do mundo, tudo de bom, nós que temos essa ferida narcísica, somos capturadas, nós somos seduzidas por esses homens e por essa fase da lua de mel, né? Então, o que é isso, né? É aquele homem, por exemplo, que chega com demonstrações de amor extremas, cuidados, proteção, intensidade, sabe? Uma coisa intensa. Isso gera um gatilho no psiquismo feminino do tipo, meu Deus, finalmente eu estou sendo salva, resgatada, finalmente esse homem apareceu na minha vida, tá? E eu não posso perder isso por nada desse mundo. Era tudo que eu estava esperando, né? Então, diante de uma fome emocional muito grande, isso é um banquete, né? E ninguém que já passou muita fome, ou que estava passando muita fome, quer voltar a ficar sem se alimentar, sem se nutrir de novo. No caso, nós estamos falando de uma nutrição emocional, né? Então, o que geralmente se ouve, além dessa intensidade, do cuidado, da proteção, né, dos detalhes, das minúcias da sedução, né? Aquela coisa assim, eu vou cuidar de você, agora você tem a mim, você é maravilhosa, você é linda. Nossa, eu nunca conheci alguém como você. Eu nunca me senti assim em relação a alguém, né? Nossa, desse jeito eu estou me apaixonando. Nossa, desse jeito eu vou me apaixonar. Tudo que eu mais estou procurando é um relacionamento. Tá? É bom ouvir isso, claro. Se for dentro de uma relação saudável, inclusive, não vai ter tanta loucura, né? Não vai ter toda essa intensidade, inclusive. Mas, claro, é muito bom nos sentirmos amadas, desejadas. O problema é que se essa relação aos poucos vai se tornando abusiva, se a gente, na verdade, está descobrindo que a gente está com um abusador, por que é tão difícil sair dessa relação? Porque a gente fica tentando resgatar esse primeiro momento de ser salva, esse primeiro momento de esperança. A gente começa a pagar qualquer preço para voltar lá no começo, né? E aí, então, esse é um outro aspecto desse lugar, da busca do amor no inconsciente feminino, né?
em que a gente permanece nessas relações que nos cortam em pedaços. Mas na verdade não é porque nós somos super masoquistas e eu tô achando uma delícia tá sendo cortado em pedaços, não. É porque eu quero resgatar aquele começo em que eu me senti amada pra caramba, tá? E eu continuo acreditando que, e aí volta a minha história, não, eu sou errada. O problema sou eu. Se esse homem mudou é porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu sou o problema. Então, se eu melhorar, se eu me esforçar mais um pouquinho, se eu for melhor do que essa pessoa que eu tô sendo, nossa, eu vou poder ter aquele homem de volta. Porque se esse homem não existe, a culpa é minha. Tá? Então, por trás desse lugar dessa mulher que faz tudo por esse homem, né? Dessa mulher super doadora, na verdade, tem uma criança ferida, precisando desesperadamente ser amada. Tá? Então, eu vou voltar lá atrás, né? Vamos acordar, mulheres. Esses homens não vão nos salvar, né? Nós precisamos resgatar esse lugar de alto amor. É a história lá da Ana com a Elsa, é a história da Malévola com a Aurora, é a história da Moana que salva o mundo. Essa deixa é nossa, tá? Comecei a sair com um homem que fala tudo isso. Como saber se não está em um relacionamento abusivo? Denise, pelo índice de paz que você vai sentir nessa relação. Nós sabemos, né? Quando nós começamos a ser exigidas. Nós sabemos quando nós começamos a ter que escolher entre nós mesmos a relação e o outro. Nós sabemos quando nós começamos a pisar em ovos numa relação, para poder manter a relação, tá? Então, não que não seja bacana ouvir tudo isso e um homem bacana não possa dizer tudo isso. A questão não é ouvir, a questão não é se ele está dizendo, a questão é, né, como é que isso continua sendo daqui para frente, tá? Então fique atenta, né? Meu ex era assim, no terceiro, já está no terceiro relacionamento, passou, né? Passou, não consegui ler, né? Começou a pisar em ovos, sai fora, exatamente, tá? Eu costumo dizer aqui nas lives o seguinte, quer saber se você está numa boa relação amorosa? Avalia o índice de paz que você sente. Porque, gente, uma boa relação amorosa deixa a gente em paz, tá? Essa coisa de taquicardia, desespero, pensamentos obsessivos, controle, isso aí não é um bom amor. Né? Isso aí é um grande anseio de uma relação que está prometendo um monte e não cumpre. Tá? Então, continua avaliando o índice de paz que essa relação te traz. Tá? É a melhor forma da gente saber se a gente está num bom relacionamento. Tá? Outro aspecto, mulheres, vamos lá, vamos pular para outro aspecto, daqui a pouco, né, nós estamos dando uma hora aí de live, tá? Um outro aspecto que eu vejo nessa busca do amor, do inconsciente feminino, está estritamente ligado com o lugar da sexualidade da mulher, né? E vou deixar bem claro, gente, vou diferenciar o que é sexualidade e o que é sexo, tá? Sexo é uma coisa que a gente faz a dois, tem a ver com eu e o outro, ou a três ou a quatro, enfim, para quem curtir, para quem quiser, para quem gostar, tá bom? Sexualidade diz respeito a um. Sexualidade é nossa. A nossa sexualidade é uma vivência interior com nós mesmas, com o nosso prazer, com a nossa sensorialidade, né? Com esses aspectos, né? Realmente prazerosos, libidinosos, libidinais da nossa vida. É a nossa pulsão de vida, tá? Tá muito relacionada à nossa sexualidade. E aí outro aspecto que eu vejo também que prende as mulheres em relações que, olha, curva de rio, mas nós mulheres estamos presas lá. Por quê? Né? O que vocês acham, mulheres? As mulheres, elas costumam reprimir a sexualidade feminina ou libertar a sexualidade feminina?
É claro que nós estamos mudando, né? Os tempos estão mudando, graças a Deus, tá? Mas o que vocês acham? Que as mulheres costumam reprimir ou libertar a própria sexualidade feminina? Coloca aí que eu quero ouvir vocês. Última pergunta dessa live que eu vou pedir para vocês me responderem. Coloca aí, vamos lá. As mulheres libertam ou reprimem a sexualidade feminina? Reprimir. Quem dá mais? Libertação, liberdade ou repressão? Coloca aí para mim. O que vocês acham? Me contem. Quero ouvir vocês. Né? Reprimem, reprimir. Exatamente. Reprimir. Né? Então é muito interessante que mulheres reprimem sexualidade das mulheres, né? Ah lá, reprime desde Eva. Exatamente. Mães de meninas, vamos ficar atentas. Vou voltar. Como é que as mulheres estão cuidando das mulheres? Tá? Porque mulheres reprimem mulheres. Agora me diz, gente, me diz. Quem aqui teve que brigar com a mãe ou com algum aspecto do feminino, alguma cuidadora, seja avó, mãe, brigar nem que seja dentro, tá? Às vezes as mulheres também não têm nem coragem de brigar lá fora. Algumas brigam lá fora, outras brigam dentro, né? Mas quem já se viu aí no embate, numa briga com a mãe ou com alguma cuidadora importante feminina, para poder ter direito à sua própria sexualidade, para ter direito a uma sexualidade livre, né? Quem é aí da minha geração, gente, eu não sei na cidade de vocês, mas pelo menos onde eu moro, é no Mato Grosso do Sul, a questão da virgindade era muito importante, tá? Se casar virgem ainda era muito importante naquela época, tá? Não sei muito como é que tá hoje, né? Mas a virgindade perdeu força, mas a questão do prazer, a questão desse lugar, do direito mesmo, a própria vivência da sexualidade, por exemplo, né? Os filhos podem trazer as namoradas para dormir dentro de casa. E as filhas podem trazer os namorados para dormir dentro de casa? Os filhos podem viajar com as namoradas. E as filhas podem viajar com os namorados? Os meninos podem se reunir, né, para fazer uma prática de masturbação em que eles podem, inclusive, ver quem que ejacula mais longe. Eles fazem competição de ejaculação. Olha que legal. E onde que está o lugar para as mulheres da masturbação? Nossa, falar sobre isso ainda é um tabu, gente. Pode até ser que eu esteja falando aqui uma coisa chocante nesse momento, né? Tanto é que a gente não vê homens com dificuldade, né, para ter prazer, para ter orgasmo, mas quantas mulheres já chegaram lá na idade adulta, já tem anos de vivência sexual e ainda não sabe o que é ter um orgasmo? Então, isso é uma coisa muito séria, gente. Mulheres reprimem mulheres. Mulheres não aprendem sobre prazer com outras mulheres, né? E adivinha, gente? Aí sim, aí é de lascar, né? Quem que dá para nós mulheres o direito à descoberta da liberdade sexual? Quem, gente? Com quem que nós experimentamos esse lugar, né, de validação da sexualidade feminina, esse lugar de ter um cúmplice do prazer da mulher? Quem que faz isso? Coloca aí para mim se vocês sabem quem é que dá isso para a mulher. Se não é uma outra mulher, quem é, né? É um homem, tá? E geralmente não é à toa que as mulheres que tiveram que começar a brigar com as mães para poderem ter uma sexualidade livre, elas começaram a fazer isso o dia que elas encontraram um namorado, um homem, um parceiro, né? E elas começaram a brigar porque elas queriam mais direitos e liberdades com ele, sendo apoiadas por ele, porque aí sim, né?
Porque aí os homens apoiam aquela mulher a ter uma vivência da própria sexualidade. Se duvidar, são muitos homens que concedem à mulher o prazer. A gente tem esse tabu da masturbação, mas tem muitas mulheres que até encontrarem um homem, que deu a ela algum tipo de prazer, ela mesma, sozinha, ainda não sabia o que era isso, gente. De verdade. E eu tenho certeza que grande parte dos homens, quando foram ter relações sexuais com uma mulher, já sabiam muito bem o que era ter orgasmo, o que era ter um gozo. Mas grande parte das mulheres até hoje não sabem o que é isso direito. E ainda estão na dependência e na esperança de que o homem possa dar esse lugar de prazer para a mulher. Tá? Então, olha a meleca, olha a caca disso, tá? E aí, realmente, o que eu vejo? Eu vejo mulheres, tá? Que começaram uma relação que achou que fosse bacana, que tiveram uma oportunidade de viver esse primeiro momento de encontro da própria sexualidade na relação com o homem, e depois, por mais que essa relação tenha azedado, tenha ficado ruim, fica difícil desconectar, porque afinal de contas, aquele foi o primeiro. E, gente, isso ainda é um lugar muito sério no inconsciente feminino em relação à sexualidade. O primeiro. Tá? Faz sentido isso para vocês, mulheres? Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Vocês colocaram ali, exatamente, enquanto eu tava falando desse lugar da sexualidade feminina. Tá? Então, esse é um outro lugar que nós mulheres precisamos acordar, Mulheres, o prazer, a sexualidade é nossa. Nós temos que ser donas do nosso prazer, da nossa sexualidade, tá? E nós precisamos urgente rever esse lugar da repressão, do feminino, do prazer do feminino, tá? Isso é muito antigo, isso é muito patriarcal, A gente precisa acordar para isso, tá? E um último aspecto que eu quero trazer aqui desse lugar do inconsciente, do feminino na busca do amor, que é uma questão também para a gente pensar, é que aí a gente tem dois polos, O polo da dependência, que as mulheres ficam, como eu falei, dependência sexual, muitas vezes dependência financeira, dependência emocional, dependência do salvador, da pátria, o príncipe que vem me salvar da minha vida, de mim mesma, da minha menina ferida, Mas a gente também tem um outro polo que a gente tem que observar, que aí já é um lugar de independência superior, em que as mulheres passam, então, a rivalizar com os homens, e também a colocar os homens num lugar de ódio, tá? Por esse lugar que foi vivido anteriormente. E também são mulheres que vão para um outro posto, Eu não preciso de um homem para nada, nem para me relacionar e ser feliz amorosamente numa relação saudável, É claro que essa mulher quer isso, mas no fundo fica lá, tá? Então nós também temos um outro lugar aí, que às vezes fica impedido nessas relações amorosas saudáveis, que é uma mulher, que tá ali, ó, literalmente pau a pau com o homem, Rivalizando, brigando por um lugar de poder com ele, tá? Então isso aí também vai dar meleca, Vai dar caca, tá? Com certeza, E para finalizar então essa live, qual que é o melhor casamento que a gente pode fazer primeiro, mulheres, para podermos estar pronta para uma relação com o homem no lugar adulto, num relacionamento saudável? É o casamento interior, Eu venho falando isso nas lives. Nós primeiro precisamos saber ser dois, para depois saber ser um. Para ter esse lugar adulto, interno, de escolhas e relações saudáveis,
Então é aquilo que eu falei, nós precisamos cuidar do nosso deserto. Nós precisamos sair do lugar do roubo. Tá? Nós precisamos, né, ser resgatada por nós mesmas. Nós precisamos ser resgatadas em grupos de mulheres. Nós precisamos urgente cuidar do feminino e do ser mulher. Primeiro com nós mesmas, né? Depois, mães de meninas, nós precisamos ficar atentas ao que nós estamos passando para as nossas filhas e como nós estamos cuidando das mulheres, né, que são as nossas filhas. Também como nós estamos cuidando das nossas amigas e de outras mulheres, das nossas irmãs, né, na nossa família, tá? E aí sim, mulheres, quem vai cuidar, quem vai curar esse feminino aí ferido, né, somos nós. Tá? Somos nós. Não com ódio e com raiva dos homens e do masculino, mas justamente podendo viver um lugar amoroso que vale a pena para os dois, né? Esse lugar amoroso adulto e saudável. Ok, mulheres maravilhosas, lindas, fez sentido para vocês essa live, né? Foi uma sacudida, live sacudida, né? Mas eu quero que vocês saibam que foi com muito amor, tá? Se você conheceu uma mulher que você ama, que tá precisando caminhar para a luz, para a direção de si mesma, sair do deserto emocional, compartilha, chama essa mulher para que ela também possa levar essa sacudida amorosa e cuidar dela, tá bom? Mulheres absolutas, maravilhosas, né? Olha, beijo pra vocês.